Então, boa tarde a todo mundo. Essa é a nossa aula sobre população, aspectos gerais da população do continente americano, né? A gente vai dar uma analisada na população geral, né? Na população mundial, para a gente poder chegar na população da América e ver quais são essas características, tudo bem? Eu vou colocar então para vocês este slide. Esperar só um segundinho. Foi? Dinâmicas populacionais do mundo. Se vocês perceberem esse mapa, gente, ele é um mapa em que tá tudo escuro, né? Como se tudo fosse à noite. E essas luzes que a gente pode ver, essas manchas meio que branca ou amarela, não sei como é que tá aparecendo para vocês, mas essas manchas seriam as cidades. Então, quanto maior o brilho dessas luzes, maior seria a aglomeração de pessoas, ou seja, da população. Então, a gente pode perceber que na Europa tem uma grande mancha, dessa mancha é, das luzes que a gente pode perceber, ok? Aqui, ó, na Índia, por quê? Porque a população da Índia é gigantesca. A gente pode ver uma pequena concentração aqui, né, umas manchas bem pequenas na África, quase imperceptíveis. Aqui uma mancha um pouco mais visível próximo à Europa, ok? Aqui na China, na parte oriental da China, ou seja, na parte mais voltada para o mar, né? Porque nesse vazio aqui a gente vai ter um deserto, então, né, ausência de população. Quase não se tem população aqui. Na Rússia, aqui também um grande vazio. Aqui, o Japão, a gente pode perceber grande quantidade de gente, né? Aqui, um grande vazio também no meio da Austrália, mais a concentração populacional mais na beirada, né, do país, ou seja, no litoral. Aqui, alguns países também, essas ilhas, né? Taiwan, Malásia, Filipinas, tem uma grande concentração populacional. E o que a gente, né, é importante para a gente aqui, ó, América, né, que é essa partezinha aqui. Eu vou pegar a canetinha para vocês visualizarem melhor. Poxa, cadê? Pontador de laser. Então vai ser isso aqui, ó. A gente pode perceber que a América, todo esse contorno aqui que pertence à América, olha onde está os pontos que tem aglomeração. Aqui nessa parte sul da América do Sul, que é provavelmente, né, Uruguai, Paraguai, Argentina, né, Rio Grande do Sul, grande concentração aqui no sudeste brasileiro, que é onde tem a maior parte da concentração populacional do Brasil, aqui no Nordeste também. Então, o que, que a gente pode sugerir a partir desse mapa? Que a concentração populacional, no caso do Brasil, é muito no litoral. Então, há uma concentração muito grande no litoral e um vazio demográfico no interior do nosso país, né, por conta da Amazônia, por conta de uma grande área que é tomada pela questão do agronegócio também, né? Então, se divide aí entre o agronegócio e a floresta, as florestas nativas que a gente tem, tanto de cerrado quanto de, de floresta amazônica, a caatinga também, enfim, né? Todos os biomas que a gente pode observar dentro do Brasil. E aqui, ó, uma concentração populacional mais aqui na região sul, né? Aquela aqui na parte norte da América do Sul, e aí vai descendo poucas manchas aqui na parte de baixo da América do Sul também, né? Aqui as ilhas do Caribe, a gente pode perceber, né? E aqui uma grande mancha que é responsável aí que representa, né, a população dos Estados Unidos e Canadá, né, que é essa grande mancha aqui, ó. A gente pode perceber então que a parte oriental, a parte que é banhada pelo Oceano Pacífico, que é esse daqui, tudo bem? Essa parte aqui é a que tem a maior concentração populacional tanto do Brasil, né, quanto aqui da América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá. Aqui é o Oceano Pacífico e a gente pode ver uma aglomeração, com certeza, mas em comparação com o lado
oriental, lá do leste, né, é bem menor. Então, isso já dá para dizer várias coisas para a gente, quando a gente, de repente, for ver uma questão que tiver um mapa parecido com esse, por exemplo. A gente saber analisar e interpretar esse mapa para a gente poder responder as questões que pode vir para frente, né? Crescimento populacional. A população não está igualmente distribuída no globo, isso é importantíssimo para a gente entender. Por quê? Porque a população ela não se distribui igualmente em todos os lugares. Vai ter lugar que vai ter uma concentração muito grande de gente e vai ter um lugar onde vai ter pouquíssima gente ou quase nenhuma, por quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então, a gente pode notar que isso aqui é importantíssimo para a gente entender, que era justamente o que eu estava explicando no mapa, que a população está concentrada num lugar e tem um vazio demográfico no outro. Quando a gente fala de demografia, é a mesma coisa que população, tá, gente? Só para vocês saberem. Demografia é a mesma coisa que população, ok? Até o século XVII, a população mundial era de aproximadamente 250 milhões de pessoas, né? Isso a gente pode perceber que, ó, dados aqui de 2011, que a população mundial chegou a 7 bilhões, hoje nós já somos, né, talvez 8 bilhões, talvez um pouquinho mais, enfim, a população tende a crescer sempre, e a gente tem que entender por que a população tende a crescer cada vez mais, né? Até o final deste mesmo século, a população mundial já era de aproximadamente 50 milhões de pessoas, né? Tá falando do século XVII aqui. Uma população cada vez mais numerosa, tá falando da população mundial, né? Desenvolvimento de técnicas de sobrevivência. Gente, antigamente nascia muita gente, mas também morria muita gente. Por quê? Porque as condições de saúde eram muito precárias, né? Então era muito comum as pessoas morrerem muito jovens, ou então lá nos seus 40 anos, né? Então isso era muito comum para aquela época da antiguidade, Idade Média, tempos muito antigos. Ao passar do tempo, quando a gente vai perceber a ciência, a medicina evoluindo, as condições de vida melhorando, também o saneamento básico surgindo, isso vai fazer com que as doenças diminuam, né, e a população comece a viver cada vez mais, tudo bem? O aumento da capacidade de superar limitações naturais e sociais, né? Então, tanto limitações naturais quanto sociais, como frio, ou calor muito intenso, a seca, ou as questões sociais, como as doenças, como as questões de pobreza, né, fome, tudo mais, tudo isso pode estar dentro dessas limitações aqui que foram sendo atingidas e superadas com o passar do tempo, né? Ritmo de crescimento acelerado. Então, a população ela cresce de uma forma acelerada, e aí, antigamente morria muita gente, mas agora a gente, com o passar dos séculos, a gente pode ver que cada vez menos pessoas têm morrido por questões naturais ou de doenças e tudo mais. Por quê? Porque vão se criando vacinas, tratamentos, cuidados médicos e tal. Tudo bem? Revolução Industrial, surgimento das cidades. Isso é muito importante para a gente. Olha só, sempre que a gente vê, sempre que a gente for ver um aglomerado de pessoas, as cidades, a gente sempre ou quase sempre vai ter indústrias associadas a esse crescimento da cidade. Então, se a gente pegar uma cidade muito grande, como São Paulo, como Nova York, como Tóquio, enfim, essas cidades são muito grandes, elas com certeza são muito grandes e são onde tem as maiores e as principais indústrias daquele lugar, daquele país. Então, as indústrias fazem com que gere emprego. Então, as pessoas vão para perto de onde tem emprego, né? E aí isso vai acontecendo. Junto com a Revolução Industrial, aconteceu aquele negócio que a gente já ouviu falar que é um tal de êxodo rural. Vocês já ouviram falar disso? O que é êxodo rural? É a saída do homem do campo para ir para a cidade. Então, o homem vivia no campo e depois ele começou a ir para a cidade, porque o trabalho no campo foi diminuindo, né? Porque a máquina surge e a máquina substitui o trabalho do homem. Tudo bem?
a Revolução Industrial e as descobertas na área da saúde. Então, aqui, ó, surgimento da civilização industrial europeia, né, a população europeia começa a, a, a ser beneficiada com as questões do desenvolvimento das revoluções industriais, né? A gente tem 3 revoluções industriais que aconteceram aí, e 2 delas foram muito importantes, principalmente na Europa, ok? A terceira também, mas a terceira já engloba o mundo inteiro. Tudo bem? O surgimento das primeiras fábricas e núcleos urbanos. Então, se a gente tem uma fábrica num lugar, com certeza em volta dessa fábrica vão se construir casas, cidades, e aí cada vez mais essa cidade vai crescendo. Né? Se chega outra indústria, então a cidade cresce mais. Chega uma terceira indústria, eita, vai crescer mais e mais. E aí a cidade vai crescendo. Ok? Intenso processo de migração do campo para a cidade, que é esse êxodo rural que a gente falou. Né? Então, cada vez mais pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Ok? Relação entre campo e cidade. É uma relação muito próxima uma da outra, né? O campo depende da cidade, assim como a cidade depende do campo. Um depende do outro, né? A gente pode até pensar que a cidade é mais importante do que o campo, mas e aí? Como é que a gente vai comer sem o campo, né? A minha voz está cortando, gente? Para todo mundo? Gente, a minha voz está cortando? A colega está perguntando. Não? Eu aumentei aqui, mas eu vou tentar falar mais pausadamente também, então. Tá bom? Pode ser a internet, enfim, ok? Então vamos lá. Avanço das tecnologias e, consequentemente, aumento do ritmo de crescimento da população, né? Então, ao passo que as tecnologias vão tendo seu avanço, a população começa a crescer junto com isso, porque ela se beneficia disso, ok? Relação de interdependência entre campo e cidade. Essa que não me feia é esse, que é interdependência? Interdependência, um depende do outro. Interdependência, o campo depende da cidade, assim como a cidade depende do campo, ok? Surgimento de novos núcleos urbanos em relação às atividades industriais, serviços e comércio. Então, junto com as cidades, vai começar a surgir cada vez mais o comércio, né? As feiras e tudo mais. Tranquilo? Novos postos de trabalho atraindo pessoas do campo para a cidade. É, então, cada vez mais novos empregos surgem, né, com essa questão da cidade. Então, vai surgindo novos serviços, e isso, né, é muito comum nas grandes cidades. Então, a gente pode perceber, por exemplo, é, que em grandes cidades sempre surge um novo tipo de emprego, sei lá, uma pessoa que organiza o seu armário, o seu guarda-roupa, uma pessoa que é, é, vai organizar, enfim, coisas que são bem específicas. Então, cada vez mais na cidade surgem esses novos empregos, né? Cada vez, quanto maior a cidade, maior essa diversidade, ok? Desenvolvimento dos transportes e expansão do mercado consumidor. Gente, transporte é fundamental, né? Para a gente pensar em população. Como é que a gente pensa em população sem que haja os meios de transporte, né? Os meios de transporte por meio da água, né? Fluvial, pluvial, enfim, as ferrovias, as rodovias, né? No mar também, tudo bem? Então, os meios de transporte são bastante importantes, e eles também vão evoluindo e crescendo a partir do desenvolvimento da tecnologia, ok? Distribuição da população, aqui, ó. Quanto maior, deixa eu aumentar aqui, pronto. Quanto mais escuro, maior a concentração populacional, ok? Então, aqui, ó, acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, onde está em marrom, a gente tem mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se a gente pegar. É, 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 é uma conta que se faz, na verdade, né? Matemática se pega a população e divide pela área daquele país, e aí vai dar esse número. Ok? Então a gente pode perceber, por exemplo, no Brasil, olha só onde tem uma concentração populacional muito grande, no litoral, né? Justamente no litoral, nas grandes capitais que tem a concentração populacional. Olha aqui, ó, nesse vazio demográfico, de 0 a 1 ou
de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, muito pouco, então, ou seja, pouquíssima gente vivendo. Então, quanto mais escuro, a gente vai notar a concentração populacional maior aqui, ó, na América Central, né, no México, aqui grande concentração populacional que a gente já tinha visto, ó, Estados Unidos e Canadá, ok? Aqui nessa partezinha da América do Sul, né? Poucas outras cidades aqui da América do Sul também. Se falando de mundo, né, a gente vai pegar alguns lugares da África aqui, ó, onde tem uma concentração populacional grande. Ásia, concentração populacional gigantesca, né? Olha o Japão aqui, a China, as Coreias, né? Coreia do Sul e do Norte, aqui a Índia, tudo bem? Aqui a Itália, aqui a Alemanha. Então a gente pode perceber que esses são os locais com maior concentração populacional. Tudo bem? Ok? Deixa eu voltar aqui então. Ok, voltei. Então, aqui, ó, o mapa apresenta a distribuição da população no mundo. É possível notar que existem áreas mais povoadas do que outras, né? Então, tem umas mais povoadas e outras menos povoadas. Cuidado que isso pode ser questão de prova, não, de atividade, ok? Presta atenção nisso, né? Os locais que são mais povoados. Olha os locais que são mais povoados do nosso continente americano, né? Que é o que a gente está estudando, por exemplo, ok? Os locais menos povoados. Locais frios, ó. Locais frios são os menos povoados, olha só. Olha aqui. Tudo bem? Beleza? Densidade demográfica. Densidade demográfica é um cálculo que a gente faz também, né? Então tá aqui, ó. A gente tem a população absoluta e a população relativa. População absoluta, total de habitantes de um determinado lugar, como país, estado ou município, que pode ser muito ou pouco populoso. Então é o número que aquele lugar tem. Quantos habitantes tal país tem, tal cidade tem, tal estado tem, né? É a população absoluta. O que é a população relativa? Refere-se ao número de habitantes em relação à área de um lugar em quilômetros quadrados, que é o que eu tinha falado naquele mapa anterior, que eu pego o número de habitantes dividido pela área daquele lugar. Então, se a gente pega, por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes dividido nossa área é de 8 milhões e tantos mil quilômetros quadrados. Então, se divide, aí vai dar um número aí de 23, 25 habitantes por quilômetro quadrado, mais ou menos. Tudo bem? Essa é a população relativa. Relativa leva em consideração a área. População absoluta não leva em consideração a área, só leva em consideração o quê? O total, a quantidade de alunos que tem de alunos não, de pessoas que tem naquele lugar, ok? Tudo bem? Então aqui, ó, o Brasil é um país pouco povoado, como é o caso da nossa floresta amazônica. Olha só, a floresta amazônica tem o quê? Só, né, grande parte dela, né, né, natureza, vegetação, rios, tudo bem? Alguns lugares plantação, tudo bem? E aqui, ó, Mônaco é um país densamente povoado, ou seja, tem muita gente por quilômetro quadrado, que é essa continha que a gente faz, né? Que é o total da população dividido pela área. E aí vai dar um númerozinho, tá bom? Aqui, ó, Mônaco tem 16.620 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Que é um país lá da Europa, ok? Demografia é a ciência que estuda a população, baseando-se em fatores econômicos e sociais. Indicadores demográficos, a gente tem a natalidade, professor, o que é a natalidade? O número de pessoas que nascem. Fertilidade é um número, cada país tem esse número, e é um número que cada mulher, o número médio de filhos por mulher. Então, por exemplo, no Brasil, antigamente, a taxa de fertilidade brasileira era de 6 filhos por mulher. Hoje já é, sei lá, de 2,3 filhos por mulher. Diminuiu, porque antigamente as pessoas tinham mais filhos e hoje já diminuiu.
Só a gente pensar na nossa família. Olha quantos filhos nossos avós tinham, antigamente, avós, bisavós, tataravós e tal. Olha quantos filhos eles tinham. Eles tinham, sei lá, 20 filhos. Aí nossos avós, 10 filhos. Aí os nossos pais, um, dois, três, quatro filhos. Tudo bem? E aí até chegar uma geração em que as pessoas optam por terem filhos só quando quiserem, se quiserem. Né? Então ainda existe isso. Mortalidade. O que é mortalidade? É o número de pessoas que morrem naquele lugar. Tudo bem? Imigração é o número de pessoas que sai do seu lugar, da sua cidade, ou do seu país, ou do seu estado, e migra, que vai para outro lugar. Ok? A China conteve seu crescimento populacional impondo o limite de apenas um filho por família, né? Porque lá, como tem, é o país mais populoso do mundo, gente, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente aí. O que que eles fizeram? O governo de lá falou, ó, cada família só pode ter um filho por família, tá? Era uma obrigação. Tudo bem? O que que eles faziam, professor? Adivinha o que que eles faziam, né? Eles matavam as criancinhas porque realmente não podiam. E aí, o que que as famílias faziam? Muitas abandonavam as crianças porque, né, não queriam que elas fossem mortas e tudo mais. Enfim, tá bom? Países com altas taxas de natalidade devido ao seu grande número de habitantes, né? A África e a Ásia têm muito disso. Então, ainda hoje na África e na Ásia, tem muitas famílias que têm muitos filhos, por quê? Porque o controle de natalidade, os métodos contraceptivos não são muito eficazes ou não chegam a essa população, né? As mulheres e os homens não tomam os seus devidos cuidados para tentar não ter tantos filhos. E aí a pobreza só aumenta, né? Porque quanto mais filho aquela família tem e ela não tem condições, né, de criar, porque o país é, é, tem condições muito ruins, então isso acaba piorando a sua condição de vida, o que é muito ruim, tudo bem? Por isso que é muito importante a gente estudar a população, porque cada país tem sua característica é, mais própria, né? Então, cada país a gente tem que analisar de um jeito, ok? Distribuição da população. A população não está distribuída igualmente pelo globo, que é o que a gente falou no começo da aula. Isso decorre de fatores naturais e históricos. Né? Naturais por quê? No lugar onde tem muita montanha, ou que é muito frio, ou que é muito calor, no deserto, por exemplo, geralmente não vai ter muita gente, né? Fatores históricos, né? As pessoas começaram a se localizar ali e ali foi crescendo e aquela cidade foi crescendo ao longo do tempo, né? Que é o caso das grandes cidades que a gente tem aí, tudo bem? Áreas mais densamente povoadas são as áreas de baixa latitude, então as áreas que estão próximas ao Equador são as áreas que têm mais quantidade de gente, né? É, foi o que se notou a partir do levantamento desses dados, dessas características, tá? O que não é uma verdade tão verdade assim, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem uma concentração muito grande, né? Na Europa também e tal. Áreas litorâneas. Áreas litorâneas geralmente tem bastante gente, né? As cidades que são construídas, né, historicamente no litoral, geralmente tem bastante gente, né? Porque é até importante para, de repente, exportar aquele produto, para as pessoas viverem melhor, o turismo, né? Tudo isso. Histórico de ocupação, né? Então, cada lugar vai ter seu histórico de ocupação. Por exemplo, o leste dos Estados Unidos, que é aquela área onde tem mais gente, foi a área que historicamente foi ocupada, né, pelos ingleses, e aí houve um processo muito intenso de ocupação daquele lugar. Sudeste da Ásia, né, que é onde tem ali Índia, China, é, é, o Japão, tá? O litoral brasileiro, né, que são áreas historicamente bem densamente povoadas, ok? As casas no deserto do Marrocos, no norte da África, as condições climáticas limitam a sobrevivência humana. Então, olha só, pouquíssima gente morando aqui. Já isso daqui, ó, Miami é a segunda cidade mais populosa do estado da Flórida, dos Estados Unidos, é a 44ª dos Estados Unidos, né? Uma das maiores aí dos Estados Unidos. Então, a cidade de Miami, ó, bastante gente. E olha que só tem, né, pelo menos nessa foto, a maioria são casas, né, mansões e tudo mais. Áreas menos povoadas.
áreas de alta latitude, porque é muito frio, né? E que tem limites naturais, tudo mais. Exemplo, norte da África, regiões polares, ok? Fluxos migratórios, né? O que é migração? É quando as pessoas migram de um lugar para outro. Então, olha só, os fluxos migratórios aumentaram principalmente após a intensificação dos processos de industrialização e urbanização, né? Que elas atraem as pessoas para ir para lá porque elas vão em busca de emprego. Né? As pessoas acabam perdendo o seu emprego, né? Ficando desempregadas e vão para onde tem essas cidades, essas indústrias, ocorridos entre o século XIX e século XX. O desenvolvimento das técnicas e da ciência possibilitaram desenvolver meios de sobrevivência em áreas antes inabitáveis. O que está dizendo? Olha essa foto. Antigamente era impossível pensar que pessoas poderiam viver aqui, por exemplo. Né? E aqui a gente tem o quê? Hong Kong, que é um pedacinho da China, né? Uma ilhazinha lá, e aí pessoas vivendo de formas que, como assim, né? Em cima do monte de madeira, de bambu, sei lá o que é isso, e as casas se sustentam aqui, né? Por que tem que ficar alto aqui? Porque às vezes a água sobe, por isso que tem que ficar tão alto, né? As favelas também, né? Como no Brasil, muitas comunidades ali na região do Rio de Janeiro, São Paulo, muitas cidades que têm essas favelas, né? Ah, cidades do Nordeste também, né? Bastante lugares com essas comunidades também, ok? Deixa eu ver. Tais mudanças se refletiram na condição social da parte da população mundial, que, já que as evoluções técnicas concentraram-se em apenas alguns lugares. Então, aqui a gente pode ver a Holanda. Olha só, tudo organizadinho, tudo muito bonitinho, dividido, né? Então, aqui a Holanda tem parte de suas terras abaixo do nível do mar, protegida por diques e barragens, né? São áreas que estão abaixo do nível do mar e a gente, né? Quando vocês forem para o nono ano que vem, vocês vão ver que a grande parte do relevo da Europa é de planície, tá bom? Passar de ano, ok? Só quem passar de ano. As antigas e grandes concentrações humanas, né? A gente pode perceber aqui, ó, China e Índia tem alta taxa de crescimento populacional, muita gente, é muita gente. Aqui, as cidades mais populosas do mundo: Madrid, na Espanha; Inglaterra, né? Londres, na Inglaterra; Tóquio, no Japão; Nova Delhi, na Índia; Nova York, Estados Unidos; São Paulo, no Brasil; Berlim, na Alemanha; Beijing, na China; e a cidade do México, né? Que fica no México. São cidades que têm mais gente, ok? Brasil, um país populoso, mas pouco povoado, né? Então a gente pode perceber que a concentração é no litoral, aqui no litoral, e na Amazônia, baixa concentração, por conta das questões naturais, ok? Mobilidade das populações, né? Migração, movimento de deslocamento da população ao longo do tempo. As populações se deslocaram em busca do ecúmeno, né? De emprego e de melhores condições de vida, tá? Fatores que levaram à migração: fatores econômicos, né? Quero migrar porque lá vou ter emprego e condições e tudo mais, né? Trabalho, ascensão social; político, né? Refugiados que saem do lugar por conta de guerras, de perseguições, de conflitos e vão para outros lugares, né? Infelizmente está acontecendo bastante na nossa atualidade. E fatores naturais, né? O clima, o relevo, a vegetação, um vulcão que explode, um furacão que sempre aparece todo ano naquele lugar, isso acaba levando as pessoas para sair. Professor, você falou que é ecúmeno. O que é ecúmeno? Área com condições de permanência e sobrevivência do ser humano em oposição ao inabitável, né? Que são os lugares que não podem ser habitáveis ou que são difíceis de ser habitáveis. Migrações internacionais, então aqui a gente tem alguns exemplos dessas migrações. Não vou falar para vocês, mas porque não precisa tanto a gente focar no mundo, mas só para a gente saber que ao longo de toda a história sempre teve muita migração. O Brasil mesmo recebeu o tanto de imigrante que veio para o Brasil, tanto africanos quanto europeus, né?
e vieram aqui com os indígenas e veio toda essa miscigenação, essa mistura que a gente tem, ok? Emigrar é cada vez mais difícil, né? E aí algumas coisas que eu preciso falar, que a gente já está acabando, que é a questão de racismo, xenofobia e desemprego. São os principais problemas enfrentados por essa galera, né? A gente acha que xenofobia é só essa galera que é de fora do Brasil, mas tem muita gente que, inclusive dentro do Brasil, fazem comentários que acham que é brincadeira, né? Que não é brincadeira porcaria nenhuma. Essa questão de falar mal, de zoar pessoas de outras cidades, de outros estados, né? Nordestinos, as pessoas do norte, as pessoas do centro-oeste, as pessoas do Rio, de São Paulo, né? As pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina do Sul, do modo geral, né? Então, quando a gente faz essas brincadeiras, isso é o quê? Xenofobia, que é uma aversão ao estrangeiro. E isso pode evoluir muitas vezes para coisas muito mais graves, como, por exemplo, da comunidade islâmica, por exemplo, na Europa, né? A gente vê um árabe, as pessoas têm a mania de pensar, né? Criou-se essa ideia na cabeça das pessoas, árabe, é terrorista, né? Não, pelo amor de Deus, não, né? Pelo amor de Deus, não. Isso não isso é um preconceito gigantesco que a gente chama de quê? De xenofobia, né? O racismo, né? De pessoas que vêm de outros, são de outros grupos étnicos e que acabam, né, se misturando à população de onde ele vai morar, né? Desemprego, né? Essas pessoas sofrem bastante. E aí, ó, geralmente as pessoas, ó, o muro, né? Muro que divide Estados Unidos e México, para quê? Para impedir que os mexicanos passem para o lado dos Estados Unidos, né? Migração aqui na África, a gente pode perceber também, tá? Pessoas que fazem protesto contra a questão do questões relacionadas à imigração, né? E é isso, tá bom? Dúvida, gente? Perguntas, sugestões, choros, lamentações, bocejos. Querem falar alguma coisa? Não? Eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito grande. Tchau para vocês.